Oi, eu sou Rodrigo Níquel, professor de História e coordenador da Rede Emancipa. Está começando o primeiro episódio do nosso projeto Emancipa Explica, produção de conteúdo que articula educação popular e comunicação para conversar com vocês via web. O tema do episódio é o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora tramita no Senado. Mas o que é o Fundeb? Qual é a sua história? O que está em jogo? É isso que nós veremos agora. Para tanto, eu convido a professora doutora em Educação Líbia Aquino, também educadora e coordenadora da Rede Emancipa, a falar conosco. Líbia, bem-vinda. Olá, eu sou a professora Líbia. Nós vamos conversar um pouco sobre um tema que está em pauta em todo o país, nas mídias, nos jornais, que é o Fundeb. O Fundeb é um Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb está em pauta por quê? Porque ele corria o risco de perder a sua validade no dia 31 de dezembro deste ano. Então o Fundeb não é uma coisa nova, não é um tema que foi aprovado agora, porque foi colocado em discussão agora. Não, galera. O Fundeb é uma temática que está na pauta dos trabalhadores em educação desde a Constituição Federal. Por quê? Porque, historicamente, nós, organizados em nossos sindicatos e confederações, disputamos na sociedade um fundo de financiamento para a educação pública. Então, lá pelo ano de 95, de forma mais organizada, começou a discussão do Fundeb. Lá em 95, o nosso sindicato, CEPER Sindicato, a nossa confederação CNTE e todos os sindicatos nacionais dos trabalhadores em educação, juntamente com os deputados da Comissão de Educação da época, eu estou falando do ano de 95. Começamos, então, a organizar um texto propositivo que pensasse um fundo nacional que financiasse a educação pública de todo o país. Quando o Fundef nasce, ele nasce, então, como uma emenda constitucional, que foi a emenda número 14, lá em 96. Então, ele entra em vigor em 98, mas ele tem um prazo para terminar, ele tem uma finitude. Então, o Fundef, que era o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, e aí vocês já sacam, era só para o ensino fundamental. Não atendia educação infantil, não atendia ensino médio. Então, só do 1º ao 9º ano é que esse financiamento funcionaria. E quais os critérios estabelecidos para ele? Os municípios e os estados fariam um repasse igualitário. Tanto o município quanto o estado entrariam, então, com 15% da sua arrecadação de impostos destinados à educação. Pois bem, esse fundo tinha um prazo de validade, que era 2006. Já em 2005, as articulações no Congresso Nacional em defesa da continuidade, porque ele tinha uma vida determinada, terminava 31 de dezembro de 2006, começa a tramitar um projeto substitutivo para isso, para ser mais uma emenda constitucional. E ela acontece, só que agora é diferente. A luta da categoria em nível nacional, quando eu falo categoria, eu estou falando dos trabalhadores em educação deste país. Então, quando sai essa emenda constitucional, a 53 de 2006, ela amplia o financiamento da educação. Sai exclusivamente do ensino fundamental e passa para toda a educação básica.
Então, agora, esse repasse seria para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a modalidade de EJA. Era uma coisa nova para aquele período, mas a vitória não foi total. Ele continuou tendo um tempo de vigência, que é esse que a gente está vivendo agora. Então, ele começou em 2007 e terminará em 31 de dezembro de 2020. Por isso que a discussão do Fundeb, ela ficou tão atual, porque todo mundo estava discutindo e disputando projetos por dentro dele. Esse Fundeb, ele recebe os recursos de 27 fundos, ou seja, de todos os estados da federação, mais o Distrito Federal. É como se fosse uma conta bancária coletiva, para todo mundo entender. Então, os municípios depositam lá, os estados depositam lá, e a União complementa com 10% aonde faz falta este recurso. Tá, mas como é que a gente sabe quanto aplica, quanto paga, afinal, aonde vai esse dinheiro? Atualmente, 60% desse bolo que está nessa conta coletiva é destinado para a complementação do salário dos professores, para que todos, em todo o país, em todos os municípios e estados, recebam o chamado piso salarial nacional, que está lá dentro da palavrinha, valorização do magistério, agora valorização dos profissionais da educação. Mas o Fundeb, que vige hoje, ele trabalha, então, com 10% de complementação. Como acontece essa complementação? Todos os estados e municípios recebem? Não. Só recebem aqueles estados denominados mais pobres. Ou seja, os estados da federação cuja sua arrecadação não dá conta de distribuir 60% para complementação de salários e os outros 40% para manutenção da educação, através de prédios e algumas reformas e outras atividades que estão determinadas lá na legislação. Então, para que se saiba como aplicar, tem um cálculo. Ele é um cálculo bem complexo. Eu até vou dar um exemplo. Tem um fator que é chamado fator de ponderação, que ele é calculado por aluno neste país. Por exemplo, é separada, todos os alunos são separados. Vamos dizer que uma rede municipal tenha 1.000 alunos na educação infantil. Só isso não basta. O cálculo é por escola de educação infantil, que é de tempo integral, a que é de tempo parcial. Então, se ela for de parcial ou de tempo integral, o valor do fator é 1. Então, se nós formos pensar em anos iniciais, na região urbana, escolas que oferecem anos iniciais. O que são anos iniciais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Os alunos que frequentam anos iniciais em todo este país, dentro das cidades, na região denominada urbana, esse fator de cálculo é 1,0. Agora, se nós pegarmos alunos dos anos iniciais lá do campo, o fator de cálculo já é 1,15. Se nós pegarmos, por exemplo, anos finais da rede urbana, que é sexto, sétimo, oitavo e nono ano, o cálculo é 1,10 por aluno. Então, é um cálculo bem complexo e ele é feito anualmente pelo governo federal, né? Lá dentro do MEC tem um setor que se ocupa exclusivamente do Fundeb. Claro que junto ao Fundeb tem os conselhos. Isto não é alguma coisa que o governo federal tem uma autonomia para pensar, os estados têm uma autonomia para pensar e os municípios uma autonomia para pensar. Eu estou falando legalmente, mas ocorrem casos individualmente. Tem municípios,
sabidamente que o conselho do fundo não funciona lá muito bem. Então, obrigatoriamente, a lei do Fundeb exige que cada município tenha o seu conselho do fundo, que cada estado tenha o seu conselho do fundo e dele participem as representações dos trabalhadores em educação e tem um conselho nacional que acompanha o fundo. Então, esse conselho nacional acompanha esse cálculo, porque ele varia todos os anos. Então, no mês de janeiro, com o cálculo feito pelo ano anterior, por exemplo, de novo, para 2020, como foi feito o cálculo? Foi pego o levantamento de cada município por zoneamento, por nível de ensino. Isso é enviado, número de matrículas é enviado já com o cálculo do município, quantos alunos tem. Então, número X de alunos será igual a. E isso chega lá no fundo, né, que acompanha nacionalmente junto ao governo federal. E dali eles tiram o valor do aluno. Este aluno vale X, vamos dizer que esse aluno valha R$2.000. Então, esse aluno do município de Porto Alegre, tudo separado, da educação infantil, integral, parcial, vale tanto. Então, X valor. Anos iniciais, anos finais, ensino médio, EJA, educação indígena, educação quilombola, educação EJA com ensino técnico, que é no médio, educação EJA, anos finais do ensino fundamental. Por isso que eu disse que o cálculo é bem complexo, exige muito a participação da comunidade, como no fundo de acompanhamento da implementação do Fundeb. Então, isso é uma exigência legal e faz-se necessário que todas as pessoas participem disto. Então, eu estou falando um pouco da história. O Fundeb não nasceu agora, então o Fundeb ele tem a sua origem lá no Fundef, lá nos idos do ano 90, e é uma reivindicação histórica da categoria dos trabalhadores em educação. Para que serve esse Fundeb? Ele serviu e serve para financiar a educação pública. Por quê? Porque queremos educação pública com financiamento público. Qual é a diferença desse Fundeb para os anteriores, se a gente prestou atenção? Os anteriores tinham vida marcada, início e fim. Este não. Este é um Fundeb perene. Ele vai ficar na Constituição e será para sempre, porque estamos entendendo que o Senado Federal vai aprovar, segundo palavras de alguns senadores que estudam a educação, que eles concordam com o projeto, né, com esse texto que foi aprovado lá na Câmara de Deputados. Eu queria fazer alguns destaques breves, eu penso que ainda tem algum tempo, sobre o novo Fundeb. Então, uma coisa que eu gostaria de abordar é a questão da educação infantil. A educação infantil, ela historicamente vem servindo aos governos nos períodos de campanhas eleitorais e até depois, quando eles chegam a governo, como uma moeda de barganha na chamada Bolsa Educação Infantil. Isto não estava previsto no Fundeb atual, não está lá dentro, não está no texto. O Fundeb é para a educação infantil? Sim. É para o ensino fundamental ou para o ensino médio? O que as prefeituras vinham fazendo? Eles compravam vagas nas escolas privadas com dinheiro público. Não se sabe se esse dinheiro saía do caixa da educação do município ou se alguma verba do Fundeb também entrava aí. Isso aí a gente não pode dizer porque tem um conselho municipal que deveria estar acompanhando. Eu, pessoalmente, penso que não foi uma vitória o texto quando ele aborda o financiamento da educação infantil. O texto, ele aponta claramente
a relação do público-privado na educação infantil. Isso é lamentável para nós da educação pública, porque a nossa defesa sempre foi dinheiro público, verba pública para o público. Se é para o público, é para todos. O novo texto do Fundeb, que foi aprovado agora, no dia 21 de julho, ele prevê que do repasse da União, que ainda são 10%, 5% seja para a educação infantil. Então, isso agora está definido. Tudo bem, que bom que 5% será para a educação infantil, para pagar o salário dos profissionais da educação, que essa é uma diferença muito boa e é uma vitória da categoria, porque até então só os professores é que tinham o seu salário complementado. Agora não. Todos os profissionais da educação, ou seja, todas as pessoas que trabalham naquele espaço educativo, que são agentes educacionais, que são pessoas concursadas e que estão ali dentro daquele espaço trabalhando, seja na secretaria, seja na monitoria, seja na limpeza, tem também o seu salário complementado pelo Fundeb. Pois bem, esses tais 5% para a educação infantil, eles podem também, segundo a lei, quando necessário, servir para encontrar, buscar vagas na educação infantil comunitária, confessional, que é aquela que, de certa forma, hoje já se beneficiava com fundos públicos, né? E que agora o Fundeb vem dizer que sim, né? Dá para fazer isso, a gente pode, então, utilizar 5%. Eu coloquei no exemplo que 10% da verba do repasse federal, 5% pode ser utilizado na educação infantil. Então, isso é um montante bem amplo, bem amplo. Um outro destaque que eu quero fazer é que, até então, o repasse, a ajuda do governo federal no formato de complementação, ele ia direcionado para aqueles estados com dificuldade de ter esse aporte total para pagar o seu compromisso com salários de professores e com a manutenção da educação. Agora, esse repasse que chega do governo federal, ele vai sofrendo um escalonamento, ele vai aumentando, e isso é muito bom. Até 2026, ele chegará num patamar de 23%, que hoje está em 10%, e no caminho inverso, enquanto o governo federal faz uma curva ascendente, os municípios e os estados fazem uma queda descendente, né? Então, se nós tivéssemos um gráfico, o governo sobe e estados e municípios descem na sua participação. Isso é muito bom, isso é muito bom. Auxilia os municípios, né? Porque eles, então, contribuíam sempre com o mesmo valor, e eles, no mesmo período de tempo, até 2026, gradativamente vão contribuindo menos e a União, cada vez mais, vai contribuindo. Outro diferencial é que a União, que então auxiliava aqueles que mais precisavam, pensando em Estado, agora vai auxiliar todos que necessitarem. Tem até uma conversa que todo mundo que trabalha com o Fundeb sempre dizia, né? Tem os ricos e tem os pobres. Isso termina. De certa forma, tem que terminar. E esse é um cuidado que os conselhos municipais têm que ter quando estão atuando junto ao Conselho do Fundo. Ou seja, é possível que um estado chamado rico tenha municípios pobres. Isso é uma realidade brasileira. Então, agora, esse repasse do Fundeb, da União, ele vai diretamente para estes municípios que necessitam. Então, vai ampliar o leque da participação desse repasse federal. Esta foi a grande justificativa utilizada no debate na Câmara Federal para que fosse uma escala ascendente a contribuição do governo federal. Não que se preveja que os municípios cada vez ficarão mais pobres, mas
Isso permite que os municípios com redes municipais empobrecidas possam ter, então, o recebimento deste repasse. Então, falar de Fundeb, para nós da educação, é um tema muito especial, porque ele vai diretamente ao salário dos trabalhadores em educação, né? E essa luta, ela não termina porque o Fundeb foi aprovado. Há ainda municípios e estados onde os trabalhadores da educação não recebem um piso salarial nacional, mas os governos pagam um teto de acordo com o valor. Então, tem muita coisa para a gente conversar e eu acredito que na sequência da aula, muitas dúvidas ainda serão sanadas. Muito obrigado, Líbia. Agora que já sabemos mais sobre o Fundeb, vamos ver o que está em jogo nessa votação. Com a palavra, Alex Fraga, idealizador da Rede Emancipa e professor da Rede Municipal em Porto Alegre. Alex, é contigo. Buenas, pessoal. Um grande abraço, professor Rodrigo Níquel, né, fantasiado de Papai Noel na juventude, com essa barba vistosa. Importante a fala da professora Líbia a respeito desse fundo, que é muito importante para o custeio de parte da educação pública nos nossos municípios. É importante destacar, como ela bem disse, o papel social fundamental que tem os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, chamados de CACs do Fundeb. São os órgãos em que a própria população pode controlar e fiscalizar a utilização destes recursos. Por exemplo, vistoriar, fiscalizar a quantidade de crianças, se esse repasse está sendo feito de forma correta para as instituições de ensino, né? Então, é o nosso órgão de controle, né? É a instância que nós temos para fiscalizar a aplicação destes recursos. A professora Líbia também destacou outro ponto que é muito importante, né? Que são aqueles fatores de ponderação. Existem alguns critérios que pesam bastante na quantidade de recursos que os municípios recebem. Por exemplo, a escola em tempo integral, ela tem um fator de ponderação maior. Ou seja, se os nossos municípios oferecem apenas um turno de atendimento aos estudantes, isso pesa negativamente na chegada de recursos para a nossa cidade. Tá? Se oferece educação em tempo integral, a criança chega de manhã e sai no final da tarde, o volume de recursos é maior. E aí nós temos um problema, porque algumas cidades abriram mão ao longo de sua história de oferecer ou ampliar a oferta de escola de tempo integral. E isso pesa negativamente no aporte de recursos. Outro problema que enfraquece a receita dos municípios em termos de captação de recursos do Fundeb é justamente que algumas prefeituras abriram mão de oferecer vagas ou de ampliar as vagas na educação infantil, nas séries iniciais, deixando isso a cargo de escolas estaduais. Portanto, isso drena recursos possíveis dos cofres dos nossos municípios e, de certa forma, prejudica também a oferta de educação para as nossas crianças e para os nossos jovens. Eu gostaria de destacar também, nesse tempo breve que me foi destinado, um resgate histórico do processo de educação. Não estou falando apenas em Brasil, apenas em Porto Alegre, apenas em Rio Grande do Sul. Historicamente, a cultura, o conhecimento é um bem extremamente valioso. E nos primórdios da humanidade, a chegada ou ter acesso à educação era um privilégio de poucos. Somente as pessoas mais abastadas, as pessoas ricas, tinham acesso à educação. E a partir de um determinado momento, né, nós aqui no Brasil vivenciamos uma ampliação progressiva da oferta de vagas na educação pública, sendo, portanto, mais acessível para as classes mais pobres da população. E a partir da década de 80, nós tivemos a universalização do ensino
para as nossas crianças, para os nossos jovens. Tanto que é uma obrigação atualmente das famílias, dos responsáveis legais, dos tutores das crianças, de colocá-los na escola. Caso contrário, pode ter a intervenção do conselho tutelar, inclusive destituindo, né, a guarda dessas crianças dos seus responsáveis. Portanto, atualmente precisamos lutar, e lutar com muita força, pela manutenção da escola pública. Há um movimento, principalmente por jovens liberais, que defendem a distribuição de vale educação, utilizando inclusive recursos como esse do Fundeb, para a compra de vagas em escolas privadas. Eu alerto, isso é um grande perigo, isso é um grande problema. Instituições privadas, elas muitas vezes não têm o seu papel social definido. Elas não se preocupam com a origem desse indivíduo. Ela muitas vezes não leva em consideração o histórico pessoal que tem cada estudante. Muitas vezes as escolas privadas não dão a menor bola para o contexto familiar em que está inserido o estudante. As escolas públicas têm esse cuidado e, portanto, são fundamentais para garantir a universalização do ensino para toda a nossa juventude. Terminando, então, a minha fala, gostaria de destacar o papel muito importante que tem cada município, porque nas últimas décadas nós tivemos uma municipalização progressiva da oferta dos nossos direitos básicos, a municipalização da saúde, a municipalização também da educação, e esse processo precisa vir acompanhado de recursos. Tá? O governo federal não pode simplesmente impor responsabilidades aos municípios sem a contrapartida financeira para custear esses serviços públicos. E, portanto, os municípios atualmente são os gestores destes recursos e são os responsáveis diretos por oferecer o serviço público à nossa população, que não tem condições de custear ou opta por não custear, né, a educação dos nossos pequenos, dos nossos jovens, né, até o final do ensino médio. Gostaria de agradecer aí a galera que está acompanhando esse nosso trabalho. Um abraço também aos colegas aí, muita saudade de todos e sigamos em frente, levando cultura para a nossa juventude. Obrigado, Alex. Na sequência, eu chamo a Nina Becker, professora de Sociologia da Rede Estadual do Rio Grande do Sul e educadora e coordenadora da Rede Emancipa. Nina, por favor. Oi, pessoal. Então, esse debate sobre o financiamento da educação nos coloca uma questão muito importante. A questão de como são valorizados os profissionais da educação. Você já parou para pensar por que as professoras ganham tão pouco no Brasil? Pois é, a gente tem uma tese de que é justamente porque a maioria delas é mulher. Essa é uma das grandes faces da desigualdade de gênero que está apresentada no nosso país. A gente tem muitas professoras, né, a maior parte das professoras de educação básica, infantil, fundamental, ensino médio, elas são mulheres. Quando a gente chega no ensino superior, essa pirâmide se inverte. Daí a gente tem a maioria de professores homens, onde estão, inclusive, os melhores salários da educação no Brasil. Né? Então, é importante a gente pensar sobre essa questão de como as professoras ganham, né, assim, e como o Fundeb, ele também tem essa importância de valorizar o trabalho do magistério e de valorizar, sim, as professoras e os professores. Aliás, tem uma mudança nessa lei que foi aprovada e que a gente espera que seja também aprovada no Senado, que é justamente aquilo que a professora Lívia já falou, que é a mudança do termo professores para profissionais da educação. Isso é super importante porque não são só os professores nas escolas que fazem a educação. A gente também tem
outros profissionais que atuam e que muitas vezes dão conta de outras questões que são tão importantes para a educação. Nesse momento de pandemia, por exemplo, em que as pessoas estão em casa, a gente sente a falta, né, não só das aulas, mas de todo aquele trabalho que às vezes é invisível dentro da escola. Então, valorizar os profissionais de educação é muito importante. Por fim, acho que é importante a gente pensar em por que essa profissão é sempre associada às mulheres. Essa profissão, historicamente no Brasil, foi construída por mulheres, né, o magistério, e ele é construído por mulheres exatamente porque a educação tem uma pecha de ser um trabalho de cuidado. E o cuidado é algo que se deixa para as mulheres, né? Isso, historicamente, na nossa sociedade patriarcal e machista, né, vai se reproduzindo ao longo do tempo. As mulheres são maioria nessa profissão, também porque estão cada vez mais cuidando, né, umas dos filhos das outras. Mas a educação não é só cuidado. A educação não pode ser vista só como a escola não pode ser vista só como ter um lugar para deixar o meu filho durante o dia, né? A gente precisa valorizar esses profissionais, as profissionais e os profissionais que estudam durante muito tempo e, de certa forma, né, também ganham salários ainda muito inferiores a outros profissionais com o mesmo nível de formação. Para vocês terem uma ideia, o valor do piso nacional do magistério para o ano de 2020 ficou em R$ 2.886,24. Esse é o valor do piso, né, de um professor do início de carreira que recebe por 40 horas de trabalho, ou seja, 2 turnos, né, de trabalho semanal, manhã e tarde, manhã e noite, tarde e noite, enfim. Para quem trabalha 40 horas e recebe esse salário, parece, na média salarial brasileira, parece até um número bastante elevado. Mas a questão é que os professores, em geral, não trabalham 40 horas em uma única rede. Eles precisam trabalhar em várias redes diferentes, nas redes municipal, estadual, às vezes nas redes particulares também, e precisam complementar o seu salário com aquilo que, né, assim, com o seu trabalho que está cada vez mais difícil de realizar. Só para vocês terem uma ideia também, a nível de comparação, o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística, faz um levantamento todos os meses de qual seria o salário mínimo necessário para os brasileiros receberem, né, uma renda justa. O salário mínimo hoje está fixado em R$ 1.045, mas o salário mínimo necessário no mês de junho de 2020 foi calculado pelo DIEESE como R$ 4.595,60. Ou seja, entre o piso do magistério e aquele salário mínimo necessário para sobreviver, a gente ainda tem muito caminho pela frente. E essa é também uma pauta das mulheres, porque é uma pauta de valorização e é uma pauta de valorização especialmente daquelas profissionais que passam pela vida de todos nós. Todo mundo lembra da sua professora, né? Pois é. Então, a gente precisa seguir valorizando e cada vez mais, né, lutando pela educação. Valeu, Nina! Por fim, convida para a nossa conversa a Joana Búrigo, mestre em Gênero, Mídia e Cultura, educadora e coordenadora da Emancipa Mulher. Joana, bem-vinda! Obrigada, professor Rodrigo. Oi, pessoal que está assistindo a gente. Eu sou a Joana Búrigo, eu sou professora e coordenadora da Emancipa Mulher. E depois dessas ótimas e bem detalhadas explicações aí sobre tantos aspectos do Fundeb que a gente recebeu das professoras Líbia, Alex e Nina,
eu continuo com uma pulga atrás da orelha, que é quem é que vai receber os louros pela constitucionalização do fundo, certo? Dizem que propaganda é a alma do negócio, mas propaganda, na verdade, é o nome que a gente dá para um conjunto de práticas e dispositivos de comunicação que servem, vejam só, para a propagação de ideias ou informações, seja sobre um produto ou serviço, ou seja sobre instituições, sobre ideologias, sobre crenças. O objetivo da propaganda é sempre influenciar e persuadir um público. E desde o cristianismo até as blogueiras, qualquer um pode usar esses mecanismos de comunicação numa tentativa de influenciar atitudes e comportamentos. Por que eu estou falando isso nessa aula sobre Fundeb? Bom, porque comunicação, seja de empresas ou governos, né, ela não é feita de qualquer jeito e muito menos por acidente. Comunicação é pensada e com frequência muito bem pensada. Vamos pensar comigo, os belos anúncios que a gente vê de publicidade, eles não brotam do chão, certo? Tem todo um processo aí de criação, pensar em público. Então, comunicação é sempre algo muito bem pensado. Falando em publicidade, no Brasil, os termos publicidade e propaganda, eles são usados geralmente como sinônimos, mas é muito importante saber a diferença. Isso é porque governos sempre fazem propaganda, né? E também porque é muito fácil manipular a opinião pública com propaganda, seja você governo ou não. Mas, voltando ao Fundeb, a esse governo, esse assunto, o assunto Fundeb, né, teve bastante na pauta nos últimos dias, bastante também porque o presidente Jair Bolsonaro bradou, né, nas redes sociais dele que foi o governo dele que tornou o Fundeb permanente. Né? Não foi exatamente isso que aconteceu. A votação que realmente aconteceu na Câmara, que foi bastante estratégica e que renovou e aperfeiçoou o Fundeb, como os professores já explicaram até agora, né? Ela se deu apesar de muitas tentativas da base aliada desse atual governo de piorar esse fundo. Por exemplo, o governo tentou adiar essas novas regras para 2022, não conseguiu. O governo também tentou fazer com que a verba do salário dos professores, né, fosse quem fosse pagar pelas suas aposentadorias no futuro. Também não foi bem sucedido nessa tentativa. Então, para o Bolsonaro botar nas suas redes uma imagem dizendo que é por conta dele que o Fundeb melhorou, é bastante enganoso. É propaganda e é propaganda enganosa, né? Então, e esse não é o único tipo de propaganda enganosa que tem sido feita por esse governo a partir de tentativas de sequestrar narrativas. A antropóloga Rosana Pinheiro Machado alertou essa semana também que, por exemplo, os interesses do Paulo Guedes na renda básica não tem nada a ver com bem-estar social, mas sim são maneiras de acentuar a sua agenda de austeridade. Então, é importante a gente pensar nas formas como as histórias são contadas, porque é emancipatório, né? É emancipatório a gente saber das origens das histórias que circulam pela mídia e que às vezes exigem que a gente tome alguma posição. Quem são os atores e quais são os interesses que eles têm, né? No que está em voga, no que está sendo discutido. Tanto o Fundeb quanto o auxílio emergencial são lutas que os campos progressistas vêm travando há anos. A gente vem há anos, especialmente como a Líbia nos mostrou, vem há anos colocando essas questões na pauta. Então, a gente não pode deixar que as nossas conquistas sejam usurpadas, né, justamente por aqueles contra quem a gente está lutando. Então, vamos ficar de olho nas formas com que esse governo faz propaganda. Esse foi o primeiro episódio do nosso projeto Emancipa Explica, produção de conteúdo que articula educação popular e comunicação na web, abordando os temas que estão em debate e os nossos questionamentos sobre a realidade social em que vivemos. Agradecemos a Tainá Ignácio e a Bela Daut pela gravação, edição e pós-produção. Valeu pela companhia. A nossa arma é a educação.